Oi, Camila. Boa noite. Boa noite a quem já está aqui nos acompanhando. Oi, Adriana. Tudo bem? Tudo? E contigo? Tudo jóia, como estão? Tranquilo. Que bom. Congelados? Bah, hoje tá feia a coisa. Tá, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Carol. Acho que toda noite, toda live vai ter alguém que vai ter um probleminha na internet, né? Vamos esperar um pouquinho a Adriana. As relações familiares no âmbito empresarial e dos negócios. A Adriana caiu, vamos colocá-la de novo. Então, tem uma boa abrangência e é bem interessante o assunto, porque está bastante ligado também ao sucesso e à prosperidade, ao dinheiro. Caí, É, a gente percebeu. caí, mas já voltei. O Ricardo está dizendo que já está esperando as bolsas. Eu acho que o Ricardo está vindo para as nossas lives só por causa das bolsas dele. Eu Não, eu acho. sei que não. Dia Ai, 20, gente, pessoal. que frio que Sorteio das estão. bolsas. Sorteio das bolsas dia 20. Então tá, Adriana. Agora não vou Tudo, cair mais. tudo em ordem por aí agora, então podemos começar, né? Tudo em ordem por aí. Deixa eu dar uma boa noite a todos, né? Que eu entrei e saí, né? Que falta de decoro com o nosso público. Muito boa noite a todos. Desculpem eu ter caído, já estamos aqui então agora para dar início. Vamos falar hoje sobre a parte empresarial, né, Carol? Carol, só consigo ter chamada de Carol. Parte empresarial, de negócios, sucesso. Vamos lá. E começando, eu acho, Adriana, que eu queria fazer já uma colocação que o sucesso está ligado à mãe, né? Sim, sim, com certeza. Então, uma pessoa que está bem com a mãe, sistemicamente, está tem tudo para ter sucesso nos seus negócios. E claro, né, que Exatamente. eu estava me lembrando aqui agora, acho que hoje à tarde eu estava lendo algumas coisas e tinha um comentário de uma pessoa falando que tem pessoas que fazem constelação, ficam bem com a mãe, mas não fazem nada, não trabalham, né? E aí o Ah, sucesso não sim. vem. Acham que é só apertar o botão, né, Camila? Não é apertar botão. A constelação é para ampliar a consciência, é mudar a forma que a gente vê as coisas. Não é um botão mágico, né, Carolina? Exato, e justamente pensando em ampliar a visão, esse é um dos objetivos da constelação empresarial, né, Adriana? Exatamente. É trazer essa visão para o âmbito das empresas, né? Porque, querendo ou não, né, é legal a gente começar até com eles, Carol, que as empresas, especialmente as empresas familiares, têm tudo a ver com a família. As dinâmicas que acontecem nas famílias, sem perceber, os empresários repetem lá dentro das suas empresas. Então, é legal trazer essa percepção, né, Carol? Porque sem querer as mesmas dinâmicas familiares acabam se repetindo dentro da empresa e acabam levando as empresas à falência, né? E a gente tem como evitar isso aí se a gente trouxer um olhar mais apurado para as empresas, né? Tratar as empresas de uma maneira diferente.
Exato, e mesmo nas empresas que não são compostas por família, né? Uhum. As leis sistêmicas, elas também têm a mesma aplicação. Deve ser visto de uma outra maneira, mas agora a gente vai explicar como é que é o tipo de constelação para-organizacional, que a gente chama, né? Como é feito isso e de que maneira essas leis sistêmicas sobre as quais a gente já falou anteriormente, mas se alguém quiser, a gente pode dar uma repetida, a gente até acho que vai falar um pouquinho, né, Adriana, relacionado em Sim. inglês. Sim. Oi, E, Dione. então, quando algumas empresas começam a não crescer, muitas vezes a gente tem que olhar para a parte sistêmica, para ver o que está acontecendo nessa empresa que cresceu até determinado ponto, mas estagnou. E aí a parte sistêmica traz algumas explicações e pode, através da consultoria sistêmica, ajudar o empresário ou mesmo um diretor, um gerente, a encontrar onde está o emaranhamento, onde está a situação que está estagnando a empresa, né? Exato. Carol, e eu peguei uns dados, né? Eles não estão bem atualizados, esses dados. Na verdade, são dados, acho que de uns 3, 4 anos atrás, mas só para a gente ter uma ideia, que a grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né? E 80% dessas empresas, elas morrem entre o segundo e o quinto ano de vida, ou seja, existem, apesar da nossa economia ser muito baseada em empresas familiares, a gente tem uma taxa aí de insucesso, digamos, muito grande, né? É um patamar muito alto, praticamente 80% das empresas familiares que nascem, elas morrem ali pelo segundo, terceiro, quarto ano de vida. Então, é algo a se pensar, né, Carol? Por que o povo brasileiro é tão empreendedor, né? Tem tanta vontade de empreender e de ter, assim, uma empresa, de ter a sua independência financeira através de uma empresa. Muitas vezes pensa numa empresa voltada para a família e acontece essa taxa altíssima aí de insucesso. Por que isso acontece, né, Carol? Então, a nossa ideia ao montar essa live foi justamente trazer um pouco mais dessas visões, que às vezes são coisas simples, né, Carol, da gente colocar dentro da empresa. Não é nada muito grandioso, não é nada muito elaborado, é uma mudança de percepção, né, Carol? Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. É interessante, assim, que eu gostaria até de ressaltar que a parte empresarial, ela não foi, que a gente sempre falou do Bert Hellinger, né, que trouxe Uhum. as constelações familiares. Na parte empresarial, o Bert se socorreu de um colega amigo, né, que é o, eu não sei se pronunciar direito, tá, Adriana, me corrige, Günther Weber. Eu E também não aí, sei. Foi uma então adaptação, né? Ele pegou as regras e trouxe para o âmbito empresarial. exato. E aí, quando ele trouxe isso, ele trouxe já uma visão de negócios. Então, a gente não fala em constelação da empresa, a gente fala em consultoria empresarial no que diz respeito à constelação familiar. Então, o consultor sistêmico, ele vai até a empresa e conversa com a pessoa que o chamou. E isso é uma parte importante também da gente trazer aqui para iniciar, que quando alguém que não tem poder de gestão pede uma consultoria sistêmica, essa consultoria pode não trazer nenhum resultado. Por quê? Uhum. Porque a consultoria sistêmica é para a própria pessoa. É o cliente que buscou a consultoria, é ele que vai abrir a visão. E aí, quando Exatamente. isso não tem apoio de superiores, por mais que mude essa visão, possivelmente essa pessoa não vai conseguir trazer os benefícios para a empresa. Então é bastante Uhum. importante que o cliente tenha essa consciência, né? Então quem está nos assistindo daqui a pouco faz parte de uma empresa, mas não é o gestor, tem que pensar como chegar nesse gestor ou nessa pessoa que está acima dele para conseguir então trazer os benefícios para a consultoria, para a empresa. Por quê? Porque a constelação não é feita
não é feita uma constelação familiar como é feito com pessoas normais, comuns, né? O consultor ele vai até a empresa e verifica o que está acontecendo. Se o cliente está numa posição de adulto. Essa é uma das coisas mais importantes. Ele vai começar né? a perceber o que está desalinhado dentro daquela empresa, né? E claro, existe ali, na medida que os proprietários, os donos da empresa mudem a concepção e tudo mais, a tendência é que tudo isso se corrija, né? Volte à normalidade, volte a empresa andar no trilho certo, digamos assim, né? Exatamente. E aí, como eu falei, né? Se o cliente do consultor, no caso, cliente que chamou a consultoria sistêmica, ele chega numa posição de queixosa, né? Dizendo, porque nada dá certo, porque isso é muito comum, né, Adriana, hoje em dia nas empresas, as pessoas dizem assim, não, porque não dá certo a minha empresa, porque assim o governo não me ajuda, enfim, o tempo não me ajuda, perdi a minha lavoura, entende? Colocando toda essa posição de queixosa, essa pessoa não está na posição de adulto. Por quê? Porque dentro da consultoria, aliás, nas constelações familiares, a pessoa tem que estar na posição de adulto. Mas dentro da consultoria sistêmica empresarial, organizacional, isso é um ponto essencial, é a autorresponsabilização. Porque a gente só muda se a gente se autorresponsabilizar e identificar que aquilo que está acontecendo conosco só tem um culpado, só tem uma saída, que está na gente mesma. Né? E essa visão de trazer responsabilidade para si, né? Que a gente vê muito Exato. assim, as pessoas elas tendem sempre a procurar apontar lá fora coisas que elas julgam não terem responsabilidade. Aí você coloca nessa situação de vítima e não trazem a responsabilidade para si. E quando a gente começa a entender as coisas do ponto de vista das constelações sistêmicas e familiares, a gente observa que não existe isso. A gente sempre tem a nossa parcela de responsabilidade frente a qualquer situação, né? Então é algo que jamais a gente essa filosofia que, como eu costumo dizer, é uma filosofia que nos ensina a autorresponsabilidade frente a qualquer situação. E nas empresas não pode ser diferente, né? Trazer alguns comentários aqui, Carol, só para o pessoal começar a colocar na prática, né? Uma coisa bem simples, né? Quando a gente cria uma empresa aí familiar, uma coisa simples de se pensar, qual é a função dessa empresa? Essa empresa, ela nasceu para atender o mercado lá fora ou ela atendeu, ou ela nasceu para atender os interesses familiares? E qual é o caminho de sucesso de uma empresa? A empresa ela vai ter sucesso quando ela é voltada para o mercado, em atender o público da melhor maneira, independente do produto que ela tenha. E o que a gente vê muito nas empresas familiares? As empresas são criadas e elas não se voltam para o mundo lá fora, elas não se voltam para o mercado, elas se voltam para atender as necessidades da família que está por trás. E isso é algo que inevitavelmente vai gerar problema financeiro para essa família. Quando o objetivo maior de uma empresa é nutrir a família e não atender o mercado, ela está, sim, indo por um caminho perigoso e que pode, que seguramente vai ter problema lá na frente. A gente não quer dizer com isso que a empresa não tenha que faturar, não tenha que gerar lucros e não tenha que trazer aí toda a lucratividade, não é isso. Só que a gente observa muito essas dinâmicas distorcidas de uma empresa para atender os interesses da família e ela acaba perdendo a razão de ser porque ela deixa de atender o mercado, que deveria ser a função principal dela. Sim, e aí sistemicamente isso se explica porque, na realidade, quando a mesma coisa que a gente comentou, que foi comentado na live anterior, né? Algo nesse sentido. Quando a gente dá o nosso trabalho, a gente tem que dar para o mundo, tem que fazer o nosso melhor. Exatamente. Entregando o nosso melhor para o mundo. Quando a gente faz isso, o sistema maior, que a gente chama de grande alma,
onde tem todas as almas, todos os campos mórficos genéticos que convivem e que estão nesse espaço, esses campos nos retribuem também com isso. Então, quando a gente dá o nosso melhor para o mundo, quando a nossa missão é fazer algo de bom para o mundo, a nossa chance de ter sucesso também é muito maior, né, Adriana? E pensar muito nisso, né? Quais os rumos que eu quero que a minha empresa tome, né? É uma empresa familiar, pode ser uma empresa pequenininha, né? Não importa o tamanho da empresa, mas qual é o rumo que eu quero para essa empresa? Então, quando a gente alinha uma empresa com objetivos maiores, ela tende a dar errado. E o que a gente vê também como causa de falência de empresas que estão em desarmonia aí com essas leis do sistema, por exemplo, é quando o custo família se mistura com o custo da empresa, né, Carol? Aí começa a desvirtuar o que é empresa, o que é família, o que é rendimento da empresa, o que é rendimento da família, e isso tudo começa a desarmonizar de uma forma que essa empresa, inevitavelmente, ela vai fracassar. Não tem como ela se manter ativa no mercado dessa maneira, né? Sim, e pensando nisso que tu está falando, Adriana, a empresa ela é formada, ela é um campo maior onde tem vários campos. Por quê? Porque ela é formada de pessoas, né? Então, quando se mistura isso, coisas que não tem que estar dentro da empresa acabam pesando nessa empresa e levando ela para baixo. Vou dar um exemplo do meu negócio, né? Que é no ramo da advocacia. O nosso escritório, ele tem tudo separado. Então, nós trabalhamos com controle, né, de entradas e saídas, com Prolabore, com toda uma organização empresarial, e dentro da empresa, eu e a minha sócia, que é a Camila, que está nos apoiando aqui, inclusive esqueci de falar, que a Camila está no apoio hoje, nós trabalhamos com essa ideia de trazer uma organização sistêmica e econômica, financeira para o negócio. E depois que a gente sai dali, cada uma tem a sua vida pessoal, e aí as questões financeiras são outras, né? E considerando essa organização, Adriana, acho que a gente poderia, não sei como é que tu pensou em fazer, porque a gente não combinou nada, mas considerando essa organização, o que tu acha de a gente falar um pouquinho dos princípios? Porque os princípios da organizacional, eles são um pouquinho diferentes, né? Ele tem um princípio a mais. Vai puxando, Carol, vai falando que eu vou junto. Vai lá, puxa para nós. Então, nas constelações tradicionais, nós temos 3 princípios, né? O princípio do pertencimento, o princípio da ordem ou da hierarquia e o princípio entre o dar e receber. Na organizacional, nós temos um princípio que, segundo Weber, é o mais importante, que é o respeito. Então, eu vou falar sobre o princípio do respeito e aí depois a gente até pode dar uma pincelada nos outros, talvez trazendo algum exemplo. Mas o princípio do respeito significa que a gente tem que respeitar as coisas como são. Isso significa, por exemplo, que se eu sou funcionário de uma empresa e eu vejo um colega ser promovido, se eu começo a não respeitar isso e começo a dizer assim, não podia ter sido ele, tinha que ter sido eu era melhor para esse cargo, eu estou contrariando o princípio do respeito, que é o respeito das coisas como são. Porque todos têm lugar ao sol. Então, em algum momento, ou aquele momento é para ser assim, né? Talvez num momento futuro tenha também um espaço para esse funcionário. Então, esse respeito ao chefe imediato, ao superior hierárquico, ele tem que ser levado em consideração, porque se tu não respeita as pessoas que estão acima de ti e os teus colegas, não tem como tu trabalhar num lugar onde todos precisam colaborar. Então, esse princípio, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, Adriana, trazendo para nós, esse princípio é considerado hoje na organizacional o mais importante. E isso tem tudo a ver com aquela questão assim da gente focar na nossa função, ocupar o nosso lugar dentro da organização, não querer. A gente tem que ter sim eu digo assim, a gente tem que ter uma vontade de colaborar com o sistema,
mas de entender que a gente tem que ocupar o nosso lugar ali. E quanto mais a gente foca em desenvolver bem as funções do nosso lugar, mais a engrenagem funciona. Porque o que é esse grande sistema? É uma engrenagem, onde cada um está aí no seu ocupando o seu lugar, ocupando a sua função. E quando é que o problema começa a acontecer? Quando alguém sai da sua função e tenta interferir ou colocar o bedelho, que nem a gente fala num palavreado mais do dia a dia, né? Começa querer se meter nas funções do outro. Isso gera uma lesão enorme para essa engrenagem da empresa, né, Carol? Isso é muito comum de acontecer. E para essa pessoa que sai do lugar, essa pessoa sofre muito, ela fica muito inconformada, ela fica irritada, ela quer fazer coisas que ela não tem poderes para fazer dentro das suas funções. Então, gera uma série de transtornos e de desconfortos para essa pessoa que quer sair do seu lugar. Isso é muito legal da gente entender e a gente, de fato, entrar na nossa função, fica ali, porque se a gente fizer bem feito a nossa função dentro de uma engrenagem maior, a gente vai colaborar muito mais para o sistema, né, Carol? Exatamente. Porque tudo, na realidade, é uma questão de ampliar a visão e começar a identificar que a gente não é só nós aqui. Não é aquele ditado, não é como é que é o ditado? Eu sou péssima para ditados. O Júnior deve estar me ouvindo agora, deve estar dando risada. Que o mundo não gira em torno do meu umbigo, é uma coisa assim? Sim, sim, sim. Exato. Então, na verdade, a gente tem que ampliar a nossa visão e isso, nos negócios, a gente tem que enxergar que nós temos muitos campos na nossa volta e que a gente depende desse equilíbrio entre todos eles para o nosso negócio dar certo. Claro que a gente já trouxe, né, que o sucesso vem da mãe, já trouxe a questão do respeito, já trouxe a questão da consultoria. E dentro dos outros princípios, por exemplo, pertencimento, né? Tem algumas empresas que excluem as pessoas. Por exemplo, não a empresa em si, mas o funcionário. Alguém foi demitido, né? E aí entrou um funcionário novo naquele lugar. E esse funcionário não exercita a gratidão pelo lugar que ele está ocupando, porque ele só está ocupando porque o outro saiu. Então ele entra e diz assim, fulano que trabalhava no meu lugar aqui fazia tudo errado, assim, né, dizendo ou falando mal dessa pessoa. Isso acaba ferindo o princípio do pertencimento. Porque essa pessoa exclui o anterior. E aquele anterior fez um papel. Pode ser que tu faça diferente hoje, mas o que ele fez até ali fez diferença e tanto que ele ficou ali até então, né? Então, esse é um dos exemplos. E é muito comum, Carol, quando a gente, por exemplo, nos cargos de chefia, né? Sai um chefe e se esse chefe às vezes é desligado de uma forma turbulenta ou ele sai em briga com essa empresa, se essa situação não fica resolvida internamente, dificilmente a outra pessoa contratada para aquele papel de chefia vai conseguir ficar nessa função. Ela não vai conseguir entrar nisso aí, porque a empresa ela tem uma energia, é como um ser humano, né? A gente tem a nossa alma, o nosso sentir, a empresa também tem a energia dela. E quando isso acontece, é muito comum, às vezes, os chefes novos são contratados para uma função e eles não dão certo. Enquanto não houver essa reverência aí ao chefe anterior, enquanto não acertar essa situação, esse novo chefe tende a não ficar. E outra coisa que a gente observa muito também nas empresas um pouco maiores, Carol, é aquela situação assim, entra uma pessoa nova na estrutura, às vezes numa situação de chefia ou num patamar mais elevado, e ela chega sem respeitar a precedência de todos os funcionários que estão ali antes. Então ele chega, ele não entra em acordo, ele não vai procurar as referências da empresa, ele chega, ele não respeita a estrutura que já existe e ele quer implantar só as ideias dele novas. E isso aí é uma lesão enorme à estrutura da empresa.
precisa, né? Isso ofende muito essa energia dos que já estão lá há mais tempo. Existe uma precedência. Então, aqueles funcionários que estão há anos dentro de uma estrutura, eles têm que ser ouvidos. Se não for assim, também tende a dar errado. São coisas que não se sustentam ao longo do tempo se não forem respeitadas. Exatamente. Quando não quer dizer que um novo chefe, por exemplo, usando esse teu mesmo exemplo, Adriana, que o novo chefe não vai implantar as mudanças, modificações que ele quer. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Que quando o chefe chega, ele não pode simplesmente passar como um trator por cima das outras pessoas. Se ele fizer isso, ele vai até, por uma questão psicológica, inclusive, esses funcionários antigos vão se sentir ofendidos. E a explicação sistêmica é essa. A explicação sistêmica é que quando se faz isso, não se respeita a precedência. Não quer dizer que que a precedência dessas pessoas significa que elas são maiores do que o chefe. Não. E aí nós entramos na questão da hierarquia. Ah, não, mas antes disso, queria só falar uma outra coisa que existe, que acontece nas empresas familiares. Quando passa de uma pessoa para outra, digamos assim, o pai faleceu, passou para os filhos. E aí se exclui o pai, por exemplo. Se esquece que aquele pai fez tudo, que trouxe a empresa, criou a empresa. Então, em algumas consultorias, por exemplo, se trabalha com a foto do pai. Se pega a foto do pai e se coloca na parede na sala. Por quê? Para que todos façam um exercício diário de lembrar que quem veio antes e trouxe aquela empresa foi esse pai, né? Então, dentro da hierarquia, o pai veio antes e criou a empresa. E principalmente, às vezes, não respeita o objetivo da empresa criado por aquele pai, porque às vezes o pai ele montou uma empresa com uma finalidade X. E essa finalidade, ela é a alma da empresa. E não interessa se esse pai morreu no meio do caminho e os filhos assumiram, mas quando não é honrado essa intenção original da fundação da empresa, a empresa tende a começar a naufragar, né, Carol? Ela não consegue se sustentar porque ela está ofendendo lá a intenção maior da criação daquela empresa. Então, para que aquela empresa foi criada? Qual é a missão daquela empresa? Então, os sucessores, eles precisam também entender e continuar isso aí. E é tipo assim, se eles não concordam, então eles têm todo o direito, de repente, de abrir um novo projeto. Mas aquele projeto, para ele seguir prosperando, ele tem que respeitar a missão original dos antecessores. Isso é válido tanto para a família quanto para quando alguém compra o negócio de outro, né? E aí eu dou um exemplo. Dou um exemplo, por exemplo. Uhum. Dou um exemplo de um caso assim, ó. Digamos que a pessoa criou a empresa com o objetivo de fazer para o mundo, tá? De trazer algo diferente, bom e colaborar com a humanidade. Veio o sucessor, comprou a empresa, ou o filho, né? E aí começa a olhar para si e dizer, não, essa empresa é para me deixar rico, essa empresa, não que não seja para deixar a pessoa rica, entende? Claro. Não é isso. Mas começa a focar naquilo. Não, meu único objetivo aqui é trazer benefícios para minha família, eu ganhar dinheiro. E então, isso é mudar o que a pessoa pensou. Se for dentro da mesma linha, por exemplo, a pessoa produz chinelo, né? Aí veio o sucessor e começou a produzir, além do chinelo, também alpargata. Vamos dizer assim. Não está saindo do que foi a ideia. Desde que seja criar sapatos confortáveis para as pessoas do mundo, com preços acessíveis, por exemplo, né? Então, isso não é mudar a ideia de quem criou. Isso é atualizar, mas se mantém nessa ideia. Agora, se for assim, eu recebo uma empresa, eu compro uma empresa de chinelo, e aí eu resolvo achar que esse chinelo não está mais me dando o mesmo dinheiro, que eu preciso mudar meu público e tal, e eu vou focar agora em chinelo que tem brilhante nas tiras.
mas eu só quando estou mudar pensando no preço. a intenção original da empresa, né? Aquela missão original da empresa, ela pode ser atualizada, mas ela tem que ser mantida e respeitada, né, Carol? É o honrar. É Exato. que nem o honrar pai Exato. e mãe. Honrar a fundação da empresa, o fundador daquela empresa. Exato. Então, por exemplo, empresas grandes de sucesso, pode ver que elas sempre. Havaianas, que agora eu usei chinelo e me veio Havaianas, né? Mas a Havaianas sempre traz a ideia do chinelo, do primeiro chinelo dela, né? Azulzinho, eu acho que é. Eu não me lembro, tá? Porque eu acho que eu não era nascida. Espero. Mas era branco na frente, redondinho em cima, né? E azul. E até hoje a Havaiana, inclusive, ainda usa nas suas propagandas, né, o primeiro produto. Então, é um exemplo de empresa que evolui e que se mantém no mercado e que tem sucesso. Por quê? Porque preserva a essência do que criou essa empresa. Isso é um exemplo. Exatamente. Claro, a parte interna a gente não tem como saber como é que eles gerenciam e tudo, mas provavelmente eles fazem da maneira correta, porque senão eles já teriam estagnado. E isso tudo só aparece, né, Carol, quando as empresas começam a falir, né, a perder aí a força delas enquanto empresa. Esses problemas, a história da Apple, por exemplo, exatamente, quando tiraram Steve Jobs, a empresa começou a desaparecer. E aí que eles foram lá e chamaram Steve Jobs de novo, né? Porque ele era a alma da empresa, ele criou a Apple, ele deu toda a energia dele para aquilo ali. E quando lá o conselho resolveu tirar ele, o que que aconteceu? A empresa começou a falir. E aí trouxeram ele de volta. É o melhor exemplo, é o da Apple, né? E quando a gente pensa assim na grande maioria das empresas que são empresas pequenas, da mesma forma, isso é da mesma forma. Às vezes a gente vê negócios pequenos que passam de pai para filho e os filhos eles não sabem fazer essa manutenção. Às vezes os filhos tendem a criticar muito lá os seus pais, porque meus pais não tinham a visão certa do negócio, eu vou dar o meu jeito. E aí as coisas não vão funcionar. E Tava pegando o olhando o gancho. tempo, André. Tava olhando para ver, porque eu e tu nos atracamos a falar e aí a gente se esquece, né? E eu queria falar aqui também, aproveitar o ensejo, aproveitar, agora eu falei de filhos, né? Eu lembrei de algo interessante, assim, né, Carol? Quando os filhos também têm os dois casos, né? Quando os filhos criticam muito ali a estrutura que os pais deram para a empresa e querem modificar e fazer tudo do seu jeito, e tem o outro caso, que os pais obrigam os filhos a tocarem os negócios. E isso da mesma Exato. forma isso não vai funcionar. Então, toda vez que os filhos forem em projetos dos pais, quantos exemplos a gente vê em famílias assim? Ah, eu faço administração de empresas para tocar a empresa do meu pai, e aquela pessoa não gosta daquilo ali, aquilo não faz sentido para ela, ela pensa na missão de vida dela como sendo outra coisa totalmente diferente daquela empresa familiar. O tanto de dor que isso gera na vida dessas pessoas, né, Carol? Sim, e quando a pessoa tá tendo esse desequilíbrio sistêmico dela, né? Porque no caso, o filho que entrou, fez administração para trabalhar na empresa do pai, ele tá tendo um desequilíbrio com ele mesmo. No momento que ele faz isso, lembra que eu disse que a empresa é feita de vários sistemas? Esse sistema que está com problema vai para dentro da empresa e leva também as suas questões. E aí traz para o todo maior, que é a empresa, fazendo com que ela também não se sinta. Não, é como se fosse não se sinta. Na última live a gente falou que o dinheiro tinha energia, né? E que era como se fosse uma pessoa. E a empresa é a mesma coisa, a empresa é como um corpo humano. Se o fígado não está funcionando, inevitavelmente vai ter um problema em alguma parte dela. Então, e a importância dos pais terem essa visão, desculpa, Carol, perdão. E a importância dos pais terem essa visão também de entenderem assim, bom, eu estou criando um negócio, mas é para mim. Os meus filhos vão trabalhar ou não, se quiserem, na minha empresa. Então, liberarem os filhos dessa obrigação.
Então, Exato. essa empresa é o meu sonho, é o meu negócio. Não quer dizer que seja o negócio dos meus filhos, o sonho deles. Então, se eles tiverem o mesmo sonho e quiserem trabalhar nessa empresa familiar, maravilhoso. Mas os pais também, quando criam empresa, é essa consciência, né? A empresa é minha e os meus filhos poderão querer ou não. E assim como na família, fazendo aqui uma analogia, o grande objetivo quando a gente cria uma empresa é que essa empresa se torne tão próspera e tão forte ela comece a andar sozinha. Assim como com os filhos. Qual é o grande objetivo dos pais quando criam os filhos? Os filhos tornarem-se independentes e os pais desnecessários para aqueles filhos. E a mesma coisa na empresa, né, Carol? Exatamente. Quando a pessoa, o proprietário da empresa, do negócio, limita a empresa dessa forma, não tem como ela crescer, né? Não. Então é uma coisa que a própria energia da pessoa vai limitando. Outra questão, uma frase bem interessante, Adriana, que eu acho assim, que se encaixa muito aí, né? Que é uma frase de Beth Hellinger que fala que o essencial é simples. Uhum. Então, quando a gente fala em empresas, a gente tem que pensar dessa maneira, que o essencial é simples. Por quê? Porque as coisas não precisam ser complicadas. O relacionamento entre as pessoas não precisa ser complicado. Tudo é uma questão de ouvir, de andar um pouco mais devagar para conseguir entender quem está ali. Então, um novo gestor chega numa empresa, o ideal é que ele sinta onde ele está chegando, né? O que está acontecendo ali naquele negócio. Quem entra numa empresa também, entrar de leve, sim, de forma simples, para conseguir entender qual é a sua função, como pode ajudar. E aí a gente fala um pouquinho também do funcionário, empregado de uma empresa, né? Que ele tem que chegar com essa visão já ampliada para que possa sentir o que a empresa precisa e como ele pode fazer para dar o melhor para essa empresa e fazer a empresa crescer, porque quando a empresa cresce, o funcionário também vai crescer, né? Exatamente. Sobre a autorresponsabilização a gente já falou, né? Sobre ser questão de ser feito de pessoas, deixa eu ver o que mais. Ah, interessante, eu me lembrei de uma coisa. A gente não falou do equilíbrio de troca, que isso é uma Ah, coisa muito, muito importante. e que leva muitas empresas à falência, né? Exato. Como é que funciona a lei do equilíbrio de troca nas empresas? Então, a pessoa entrega o trabalho, o empregado entrega o trabalho e recebe para isso o salário, Uhum. certo? Então, quando uma empresa não valoriza de forma correta o seu funcionário, seu empregado, ele não está dando equilíbrio, não dá equilíbrio nisso. Mas, Uhum. por outro lado, se a empresa paga para o funcionário e o funcionário não dá em troca aquele trabalho na mesma equiparação com o salário, ele também não vai ficar ali, ele também não vai conseguir permanecer no emprego, ele vai se sentir mal por isso, porque ele vai se sentir devedor para a empresa. Uhum. E pensando naquelas pessoas, sabe aquelas pessoas proativas nas empresas? Então sempre tem na empresa alguém que puxa a frente, né? Uhum. Puxa a frente, vai lá e faz tudo. Aí tem algumas pessoas que não fazem isso. Algumas pessoas, por exemplo, vão ver outra pessoa fazendo aquilo e não vão fazer nada, vão se aproveitar disso. E as Uhum. outras pessoas assim que são proativas vão trabalhar e outras pessoas vão vir junto, né? Exato. Vão trazendo. As pessoas proativas são pessoas que conseguem dar muito. Só que se elas Uhum. dão muito e não recebem em troca, não necessariamente salário, mas, enfim, reconhecimento, apoio, essas pessoas tendem a se sentir vazias, porque elas Uhum. dão e não recebem, não recebem. Então, Exato. tem que se equilibrar as equipes, né? Considerar também. E aí tá também uma grande chave da constelação organizacional, é o reorganizar o seu grupo de trabalho. Por quê? Porque daqui a pouco tem pessoas proativas em lugares, tem mais de uma pessoa proativa no mesmo lugar.
entende? Pode remanejar. Tem pessoas que podem valorizar mais um chefe, enxergar melhor um chefe hierarquicamente em outro setor, ou tem perfil para um setor. Então, a constelação organizacional, ela traz isso. Ela traz para o cliente uma visão da empresa para ver onde é que está tendo desequilíbrio, onde que está tendo mais alguma coisa, ou está tendo um problema de hierarquia, pertencimento, equilíbrio de troca, de respeito. E vai tentando e vai encaixando essas peças dentro da grande engrenagem, né? Acho que tem uma pergunta ali, Carol. É, isso que eu estou vendo. A Elizabeth. A Elizabeth. Uhum. Pode ir? Conheço a realidade de uma empresa familiar em que os filhos trabalham muito e obedientemente, construíram patrimônio e depois de 15 anos de trabalho, os filhos ouviram dos pais, vocês ganharam tudo isso. Bom, aí eu vejo de duas formas, né? Carol, quer começar? Não, pode falar, eu tô lendo a de baixo que ela continuou ali. Onde na verdade trabalharam, houve troca, construíram junto. Como isso interfere na prosperidade desses filhos? Essa questão aqui, agora tu vai complementando para nós, Elizabeth, se eu entendi certo. Aqui tem duas coisas, né? Os pais, pelo que eu entendi, os pais construíram uma empresa e os filhos começaram a trabalhar. Quando tu fala ali obedientemente, tu quer dizer que os filhos foram porque eles também acreditavam nesse objetivo maior da empresa ou porque os pais obrigaram eles a irem trabalhar na empresa? Porque aí são dinâmicas que um pouco diferentes, né? Quando os filhos são obrigados a trabalhar nas empresas dos pais, eles abriram mão de algo muito importante na vida deles e eles cederam para dar energia lá para aquela empresa. Então, eles cederam a vontade própria deles em prol da empresa. E aí, a tendência é que eles não se sintam nunca reconhecidos por tamanha... eles abriram mão de algo tão grandioso, porque quando um pai obriga um filho a ir trabalhar na empresa e o filho vai, ele abre mão dos sonhos dele, e isso fere demais esse filho. Então, eu não sei se eu entendi certo a tua pergunta, Elizabeth, se tu quiser complementar para nós, porque não sei se tu concorda comigo, Carol, é diferente, né? Quando os filhos vão, por vontade própria, ajudar a família, a construção daquela empresa, ou quando eles abrem mão dos sonhos e vão trabalhar obrigados na empresa. Quando eles vão obrigados, a tendência é que eles nunca se sintam recompensados à altura, porque o dar e receber teve uma lesão enorme, né? O dar e receber, a pessoa tem que dar também, né? E quando ela está sendo obrigada e se eu entendi, né, a pergunta, numa análise da obediência, seria eles não irem por vontade própria. Então, essa obediência não foi um trabalho que eles estavam dando. Mas se eles foram por vontade... desestabilizou um pouquinho. Oi? Travou, acho que a tua internet deu uma travadinha. Não, eu não percebi. Ainda tá? Gente, só nos deem um okzinho se tá tudo certo com as nossas internets, tá travando alguma coisa. Alguém nos ajuda? Tu tá me ouvindo bem, Adriana? Não, tu tá travada pra mim. Eu não sei se sou eu ou se é tu. Eu vou passar pra internet. Queremos te responder à altura. Melhorou, E agora, Carol. Tá. Ainda tá ruim, Ricardo? Acho que agora tá ok, né? É que se eu sair, eu derrubo a live toda. Eu não consigo sair e voltar. Tá ótimo. Não, pra mim, eu acho que agora normalizou. Da Carol tá travando, ainda tá? Não, acho que agora não. Tá, ok. Então, voltando ao raciocínio. Aqui os filhos trabalham desde jovens juntos.
Aí é uma visão equivocada dos pais, né, Carol? Na verdade, é uma construção de toda a família, né? Pois é, que aí acontece nas constelações o seguinte: cada caso é um caso, então fica muito complicado fazer uma análise em tese aqui, sem a gente ver lá em loco, né? Ver exatamente o que está acontecendo. Mas em tese, se os filhos estão ali, construíram juntos, com aquele sonho juntos, né? Uhum. A construção foi de todos, e aí houve uma o que ela falou para ele? Os pais depois de muitos anos. Os filhos trabalharam Somente os pais. somente os pais depois de muitos anos. Somente os pais, depois de muitos anos de trabalho, fazem questão de dizer para os filhos que lhe deram tudo isso, mas trabalharam. Ah, entendi. Trabalharam juntos e construíram juntos. Então aí tá, na verdade, já tá havendo uma exclusão, né, de parte integrante da construção da empresa, no meu entender, né? É. Então, os Aí pais. chega nisso Pode. que a Adriana está falando, que não existe o reconhecimento dessas pessoas que também deram a sua energia de trabalho para construir essa empresa, né? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa interessante também que eu já vi acontecer em empresas. Por exemplo, tem aquelas empresas, sabe, que são muito boas, tem produtos bons, mas parece que aquilo não vai para frente. Aí começa a botar empregado e sai empregado e volta. E aquela confusão. Aí eu conheço essa empresa, né? Eu fui verificar qual era a situação e a dona da empresa me disse, inclusive, que gosta de tratar os funcionários como filhos. Ah, Que sim. para ela, os funcionários são filhos. Então, Não dá certo. isso é a grande questão da empresa. Por que a empresa parou de crescer? Uhum. Aliás, além de parar de crescer, começou a regredir. Por quê? Porque não pode existir relação de pai e filho em empresa. Pai e filho é pai e filho. E empresa é profissional com profissional. Então, é outra relação. No momento em que um deles começa a agir como pai, ele dá muita energia que seria para filho, não para funcionário. Então, ele dá aquela energia, dá aquela força, e o funcionário que não é filho não está preparado para receber isso. Como que ele devolve isso? Fazendo coisa errada, às vezes roubando, né, traindo a empresa. Por quê? Porque ele está recebendo demais uma força que não é para ele receber. É. E exatamente, Ricardo, isso aí. O filho ele não retorna o que ganha para os pais, né? E assim, ó, Deixa eu ver a aqui. questão toda também que a gente vê muito, né? Talvez seja o caso até que a Elizabeth está colocando para a gente, Carol. É assim, ó, como as empresas familiares têm muita dificuldade de diferenciarem as dinâmicas familiares. Então, fica misturada toda a questão familiar com a questão empresarial. Então, às vezes, os filhos, eles podem não. Às vezes é comum acontecer os filhos não se sentirem reconhecidos lá dentro da família por algum motivo e transferem isso para dentro da empresa e vice-versa. É muito comum. Exato, As empresas exato. familiares, quando elas começam a crescer, é muito complicado e assim tem que haver muita consciência de todos os envolvidos para essas dinâmicas não se repetirem, as dinâmicas familiares entrarem para dentro da empresa e as dinâmicas da empresa não irem para dentro de casa, né, Carol? É muito complexo, é um liame muito sutil. Exatamente, a grande sacada, digamos assim, da organizacional é isso, né? Fazer uma separação entre empresas familiares, no caso das empresas familiares, família e empresa, e na questão de tratamento entre chefe e funcionários, lembrar sempre que não pode ser uma relação familiar, não pode ser uma relação de pai e filho. Uhum. Também lembrar que o salário e o trabalho não é nenhum deles está fazendo um favor um para o outro, Exatamente. né?
Então, tem que sempre lembrar isso, tratar com muito respeito, o primeiro princípio da organizacional, respeito àquilo que é, como é. E aí a gente pode somar várias coisas que a gente já falou nas outras lives, né? Sobre, por exemplo, pessoas que têm pena de funcionários, elas estão tirando energia desse funcionário, energia de vida, né? Então, aquele funcionário que tu emprega por pena, que não é por aquilo, pelo trabalho dele, no fim, tu tá tirando energia dele, tu não tá dando um trabalho para ele. Porque Exatamente. cada um tem o seu lugar. Eu acho que agora a gente já está nos 10 minutos finais, né, Adriana? E nessa questão, assim, só para nós finalizar, vou dar só uma finalizada nessa parte, assim, das confusões que existem muito da família com as empresas. Por exemplo, quando os filhos vão trabalhar nas empresas dos pais, é importante que se estabeleça um salário proporcional ao que aquele filho está desempenhando lá dentro. E às vezes isso não acontece. Às vezes os pais chamam os filhos e não remuneram os filhos, puxam os filhos para trabalhar e não remuneram com o salário direitinho, assim, que nem os outros funcionários. E isso gera uma série de questões, né? Pode ser por aí também até a própria questão que a Elizabeth traz para nós. Então, tem várias coisas que podem acontecer, que nem a Carol fala, só vendo o caso específico, né? Mas são coisas que a gente observa. Ou então os filhos, às vezes os pais puxam os filhos para trabalhar nas empresas quando são empresas maiores, e às vezes os filhos nem trabalham tanto quanto os outros. Isso gera uma série de desequilíbrios também, porque tá todo mundo lá trabalhando por um salário X, aí aquele filho que às vezes faz pouquíssima coisa lá dentro recebe o dobro, o triplo. Então percebam que é complexa a questão de empresa familiar, tem que haver uma consciência muito grande, assim, e separação muito grande de questões familiares para questões. Ou ao contrário, os filhos têm privilégio, o Júnior está colocando exatamente. Às vezes os filhos são privilegiados, e como é que aquela equipe de trabalho que trabalha 2, 3 vezes o que aquele filho trabalha vai se sentir? Vai parar a gente, né, nos cargos? Não vai. Isso gera uma série de desarmonia nessa empresa, e esses problemas às vezes levam sim as empresas à falência. Então, essa visão sistêmica nos traz muito esse ajuste do olhar, né, Carol? Exato, e aí que pode fazer toda a diferença. Às vezes uma empresa, né, coloca os filhos para trabalhar ganhando salário e o filho nem aparece na empresa. E aí, existe solução jurídica para isso, por exemplo? Existe forma de tu transformar essa empresa e dar para cada filho, o que se chama hoje de holding familiar, por exemplo. Então, cada filho recebe exatamente o seu prolabore correto, recebe pelo que faz. Então, famílias que têm muitos filhos e um dos filhos não quer trabalhar na empresa, ele vai receber, por exemplo, só os lucros da empresa. Exato. Porque ele é um acionista da empresa, mas não vai receber o prolabore. Então, e essas coisas, voltamos ao que a gente iniciou, tem que ser separadas. Adriana, eu trouxe mais coisa para a gente falar, mas não vai dar tempo, nem vou começar, porque senão não vai... Porque é bem interessante esse assunto e tem muitas coisas, posicionamentos que as pessoas têm para aprender ali. No que eu citei... Né? Porque a grande maioria das empresas são familiares, então as questões elas vão surgindo, né? É incrível. Assim, a Elizabeth falou o seguinte, ó, no que eu citei são filhos que respiram a empresa, que estudam em prol do desenvolvimento da mesma mais que os próprios pais. Aí exatamente, deve ter um problema ali de pertencimento, né? Enfim. Existe uma dinâmica familiar interferindo, e esses filhos, eles estão recebendo salários compatíveis? Como é que está essa questão contratual dos filhos dentro dessa empresa, que nem a Carol colocou, né? E com toda certeza existe aí dinâmica familiar no meio dessa dinâmica empresarial, com toda certeza. Exato. Pessoal, nós temos só 5 minutinhos agora. A Camila já colocou aí o e-mail da Ouse. Pode também mandar perguntas para o direct, que a gente responde.
E essa semana a gente está com a promoção, concurso, a promoção. Promoção para concorrer à bolsa do nosso curso, isso. A promoção para concorrer à bolsa do nosso curso. Então, está lá no Instagram da Ouse, na foto oficial tem a regrinha, é só cumprir as regrinhas, que no dia 20 vai ter o sorteio. E no dia 28 começa a primeira aula do nosso curso de constelações familiares na vida pessoal e profissional, e a gente espera que vocês aprendam muitas coisas conosco, nos tragam também várias dúvidas. O Ricardo disse que já é dele. Eu já vi várias pessoas falando isso, Ricardo. São muitas energias querendo essa bolsa. Então, gente, pessoal, não esqueçam de ir lá no perfil da Ouse para vocês concorrerem. Então, essa semana toda é voltada para o sorteio da bolsa. Na próxima semana é que a gente vai abrir as inscrições. Então, aproveitem mas é direto no Instagram da Ouse, não é no meu nem no da Carol. Isso. E, pessoal, o Ricardo falou alguma coisa que eu desconheço. Não entendi, Ricardo. Pessoal, o que era mesmo que eu falei? Agora me esqueci. Sobre a live da próxima sexta-feira. Sim! A live da próxima sexta-feira. Na live da próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre a advocacia sistêmica. Como funciona a advocacia sistêmica e como isso pode fazer diferença nos atendimentos, inclusive no acúmulo de processos no judiciário. Então, se vocês tiverem alguém conhecido que trabalha com direito, que é estudante de direito, que gostaria, de repente, de conhecer uma nova forma de trabalhar, uma forma humanizada de fazer atendimento, avisa aí dessa nossa live na sexta-feira, às 19 horas, aqui no canal da Ouse. E tire um print da nossa live. Tira para nós. Da nossa live, por favor. Deu? Tirem, por favor. Eu aqui a Camila tá dizendo que vai acabar, 2 minutos. Beijo, pessoal. Acho que demos os recadinhos, Carol. Mais alguma coisa? Vamos cair. É isso aí. Um abração, beijão. Obrigado por todo mundo pela participação. Até mais.